o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não vai participar de possíveis manifestações de apoio ao deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Ele pediu foco na CPMI do 8 de janeiro. Essa CPMI é muito importante para nós. Mas em qualquer movimento que, porventura, alguém queira fazer por ele, até peça, não faça. Não faça o outro mais importante do nosso momento é a CPMI. Colabore com os parlamentares que estão lá. Nós só queremos a verdade, só queremos o João 832. E tudo indica que essa CPMI vai revelar coisas fantásticas para o nosso Brasil. Essa fala do Bolsonaro foi durante o Encontro Nacional dos Presidentes do Partido Liberal em Brasília. Constantino, essa semana a gente recebeu aqui em São Paulo a nossa amiga Valéria Scher, um amor, um beijo para a Valéria, que é minha conterrânea do Rio, e ela, de cara, já falou, olha, manifestação convocada pelo MBL, manifestação que tem MBL no meio, não recomendo, não vou e não digo a ninguém para ir. E aí, se tiver essa manifestação, era 4 de junho, né? Não sei, como é que fica? Tá todo mundo bem perdido, se vai, se não vai. Bolsonaro falou para não ir, a Valéria Scher para não ir, porque tem MBL no meio, e aí? Lacombe, eu não posso, né, nem ir para o Brasil. Meu passaporte está cancelado por arbítrio do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu, se estivesse no Brasil, não iria. E eu escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo. O deputado Marcel Van Hatten, que é um dos que eu respeito bastante na política, apoiei desde lá de trás, na primeira disputa para vereador, e ele reconhece isso, e ele nunca me decepcionou, ao contrário da turminha do João Amoedo do Novo ou a turminha do MBL, ele é ponta firme, ele é um cara independente e ponta firme. Então, ele leu o meu artigo, ele falou, poxa, eu queria que você tivesse falado comigo antes, porque eu apresentava no texto o dilema de alguém como o Marcel Van Hatten, né? Ele quer mobilizar, ele quer lutar contra isso, ele fala há muito tempo desse arbítrio, desse abuso de poder, de casos envolvendo eu, Paulo ou outros, né? Alvos, outras vítimas desse sistema opressor e arbitrário, mas os meus pontos continuam válidos, na minha opinião. Primeiro lugar, né? Eu sou mais cético hoje em dia. Vamos colocar a gente na rua, essa é a nossa única esperança. Meus caros, a turma do Bolsonaro colocou milhões de pessoas nas ruas e nós estamos na situação que estamos, eu tenho lugar de fala. Né? Eu não posso ir para o Brasil, minhas contas bancárias estão congeladas há 5 meses e meio e as minhas redes sociais censuradas, eu estou sem acesso a mais de 1,5 milhão de seguidores em cada rede. Então eu tenho lugar de fala, né? Botamos milhões de pessoas nas ruas, protestamos e cá estamos. Segundo lugar, Lacombe, eu não aceito participar de um jogo que cria a expectativa de que começou a abusar agora com o Deltan Dallagnol. Os editoriais do Estadão são sintomáticos sobre isso. Parece até que eles não fizeram um L. É uma coisa assim, Lula, oh meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu com vocês, tucanos, que fingiram que não sabiam que ia acontecer tudo o que está acontecendo. Então, quando a água sobe e começa a bater no bumbum limpinho da turma do sapatênis, aí eles falam, não, é um absurdo, Deltan Dallagnol. Tem colega de emissora que não se manifestou nem em privado para prestar solidariedade. Poxa, que absurdo o que fizeram com você, com o Paulo, com a Zoe. Mas quando chegou no Deltan, tucano, acendeu o alerta, tucano, fala, um absurdo, onde estamos vivendo? Então, eu não aceito, o Brasil despertou, eu não aceito voltar ao status quo ante, quando havia ali o teatro das tesouras. Vamos fingir, então, que tucaninho de esquerda é a oposição ao PT? É a direita que luta pelas liberdades. E dane-se o resto todo. Dane-se o Bismarck preso no Paraguai, dane-se o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, o Anderson Torres, eu, Paulo e tantos outros, Alan dos Santos, que fomos tratorados pelo sistema. Então, eu não aceito participar desse teatro mequetrefe. Né? É muito chinfrim para o meu gosto. Aí vem um outro ponto mesmo, que eu apresento também no artigo. Eu conheço o Lacombe, eu sou um cara independente, comprei briga com muita gente, muito grupo, meio com postura assim de seita, né, ou de clã, e eu fui atacado por todos, de PT, desde sempre, até bolsonaristas. Quem não lembra das minhas tretas com o Eduardo Bolsonaro e companhia? Eu posso atestar com a maior tranquilidade aqui que eu desconheço o grupo mais desprovido de caráter, mais sujo, mais vil, mais abjeto do que a turma do MBL. Eu desconheço. Então, eu vou me unir. Eu vi o Deltan falando, não, temos que unir a direita. Ele não é direita, mas temos que unir a direita agora contra o inimigo comum. Eu não acho que o MBL está ao meu lado contra o PT e isso é algo saudável. Eu prefiro declarar guerra ao PT, aos tucanos que defendem o arbítrio e ao MBL, que é um grupo de oportunistas
desconectado de qualquer princípio moral. Eu quero lembrar também que quem está assinando todos esses arbítrios contra o Ministério Público e suas recomendações de medidas cautelares é o Alexandre de Moraes. Ora, o Alexandre de Moraes é petista desde quando, turma? Ele não foi do PSDB? Ele não foi secretário do Alckmin? Então, que história é essa de inimigo comum? Eu vou me juntar a tucanos contra o PT? É tudo que os tucanos querem, é o teatro deles, né? O golpe é esse. Então, eu declarei guerra a todo mundo que não tem princípios, é autoritário e quer levar o Brasil na direção de uma ditadura. Não me importa a coloração, se é laranja, rosa, vermelho, eu não estou ligando para isso, eu estou ligando para coerência, para atos, para atitudes. Essa turma estava junto com o petista do dólar na cueca, assinando o super pedido de impeachment do Bolsonaro, demonizando Paulo Guedes. É com essa turma que eu vou me unir e deixar divergências menores de lado, porque o mal maior é combater o PT? Que mal maior é esse? Essa turma do MBL é tão podre quanto. Então, é claro, o argumento de gente como Marcel Vata é que a manifestação não é do MBL. Eu entendo, eles estão tentando tirar a casquinha porque eles são oportunistas. E se depender deles apenas, eles não botam 6 pessoas nas ruas hoje em dia. Então, estão querendo surfar nessa onda. E já estão vendo que flopou, e vão ter que se explicar para o chefinho lá depois, né? Eu não vou dizer quem é o chefinho, mas todo mundo imagina. Porque eles estão irritadinhos com Bolsonaro e com gente como eu, que está censurado. Não posso nem falar para 1,5 milhão de pessoas, não sejam otários. Né? Mas, pelo amor de Deus, não dá para embarcar nessa. E fingir que começou tudo agora, e o Deltan... Eu quero me unir com todo mundo que dá nome aos bois. Essa turma está citando o nome do Alexandre de Moraes? Ou é covarde para isso? Porque outro dia o Moro estava elogiando. O Moro estava elogiando. O Alexandre de Moraes, pessoalmente, o nome dele, dando nome, é um cara que eu respeito muito. Eu não respeito. E estava dizendo que viva o combate à corrupção que ainda respira, porque pegaram o Collor. Meu Deus do céu, a Lava Jato voltou a ter validade, não é mais quadrilha, não é mais delação, não é mais tortura, porque pegaram o Collor. É por causa de corrupção, Moro? Ou é porque o Collor apoiou o Bolsonaro? Então, o problema dessa turma meio tucana, de Deltan, Moro e companhia, é que para eles tudo é corrupção. Eles não entendem sequer o fenômeno. O comunismo, o Foro de São Paulo, corrupção é o menor dos males. Ou se alguém olhar para a Venezuela hoje, a primeira coisa que vai chamar a atenção, nossa, é um país corrupto. Porra, é um país que não tem liberdade para nada. É uma ditadura que persegue, prende, mata, tortura, estupra dissidente político. E o cara vai falar, não, o problema é o Renan Calheiros, da Venezuela. Porra, tem um regime comunista instaurado lá, fazendo o que quer com a população. Então, essa turma tem uma visão muito míope. Como eu estou no papel de alertar para o mal maior, para a floresta vermelha, e não para as árvores isoladas, e eles nem têm coragem de mencionar algumas árvores, né? Eu não vi o Deltan, na época, me defender, ou defender o princípio da liberdade. Mas não é uma questão egóica, não, tá? Dane-se, não estou nem aí. Eu saí em defesa dele quando ele foi caçado com C cedilha e 2 S de forma absurda. Mas, pelo menos agora, já que ele quer unir, eu não vi ele mencionar o nome do Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo, meu. É o quê? O Brasil do arbítrio começou com o Deltan Dallagnol? E ele está preocupado com os próximos? Senão nos unimos, vão atrás. Meu caro, já está claro que vão atrás. Do Nicolas Ferreira, da Carla Zambelli. Mas você percebeu isso agora? Talvez porque ignorou os casos antigos, né? Esse que é o problema. Não foi por falta de aviso. O governo não foi nem torpedeado, como você disse. Eu acho que torpedos a governos é edição do jogo. O problema é que desumanizaram o governo, colocaram o governo como governo fascista. Imagina, o presidente Bolsonaro nunca prendeu ninguém, nunca censurou a imprensa, nunca disse essa coisa de liberdade de expressão acabou, como nós ouvimos há 2 semanas, né, do ministro da Justiça, essa coisa de termos de uso, liberdade de expressão, essa era acabou. Jogaram futebol com uma réplica da cabeça do presidente Bolsonaro, encenaram a morte numa motociata, pintaram, bordaram. Esses grupos eles se aliaram ao comunista Orlando Silva, esse que é, né, o pai do PL da censura, e eles saíram pregando, vamos ficar aliados à esquerda, com a esquerda sim, até o Bolsonaro cair. Mas por quê? Qual o problema do governo do Bolsonaro? Foi o quê? Foi pedalada? Foi corrupção?
Não, porque não é o projeto de poder deles, não tem a estética deles, né? Então, o Constantino praticamente esgotou, né, o assunto, falou muito bem, com propriedade. Eu também acho que muita gente disse, não, mas agora foi a gota d'água. Peraí, a gota d'água, ela está acontecendo, já aconteceu há 4 anos. Você pode escolher as gotas d'água, né? Você pode escolher quando, por exemplo, o STF interferiu na indicação do presidente Bolsonaro para a Polícia Federal, né? Uma premissa que era do Executivo. Bolsonaro recuou, não devia ter recuado. Recuou para mostrar, olha, vou mostrar para vocês que eu não estou colocando ninguém para proteger a minha família, tudo bem. Ali, né, para mim, foi a porteira que foi aberta para esse monstro jurídico aí que acha que pode conduzir e governar o Brasil a canetadas. Agora, um deputado foi cassado com 2 S's e com C cedilha. Mas um deputado está preso por palavras proferidas num vídeo do YouTube. A gente pode até condenar as palavras ou como o vídeo foi feito, como as palavras foram entregues. Mas um deputado protegido pela Constituição, pelo artigo 53, ele foi preso numa canetada só, sem processo legal, sem respeito à Constituição, sem o direito à ampla defesa. Tudo isso foi desrespeitado. Ele foi preso, a Câmara dos Deputados foi lá e chancelou uma prisão inconstitucional. Ali, deputados, era a gota d'água para vocês da Câmara. O presidente da República concedeu um indulto presidencial constitucional. Esse indulto foi cassado inconstitucionalmente por pura perseguição política. O deputado voltou para a prisão e agora vocês vêm falar de gota d'água. Olha, nós defendemos aqui o Deltan Dallagnol nesse episódio, dissemos do absurdo que foi. Eu escrevi um artigo na Oeste há 2 semanas sobre o absurdo que foi essa cassação do Deltan, que foi uma perseguição política, sim, mas foi mais uma perseguição absurda, bárbara e inconstitucional. Não é a gota d'água, senhores e senhoras, não é a gota d'água. A gota d'água aconteceu com Paulo Figueiredo, com Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, a juíza agora Ludmila Lins Grilo. Todos esses nomes estarão na manifestação para defender o mandato do Deltan, porque aí sim, se todos esses nomes estiverem lá, aí sim, do Índio Sererê, pastor, humorista, jornalista exilado aqui nos Estados Unidos. Vocês querem falar de gota d'água? Uma lista aí de gota d'água. Anderson Torres, um ex-ministro da Justiça. Ah, mas aí é ex-ministro do Bolsonaro. Então, fica meio ruim, né, a gente falar sobre o Anderson Torres. Foi preso inconstitucionalmente, mas aí é se misturar com bolsonarista. Defender um deputado que foi preso ilegalmente, mas o deputado é bolsonarista. E aí a direita permitida limpinha, não, a gente não se mistura com bolsonarista. Nós aqui defendemos até o PCO, que não pode estar num espectro tão distante de nós, no espectro político-ideológico, e nós defendemos o PCO, a liberdade de expressão do PCO quando teve suas contas derrubadas nas redes sociais pelo Alexandre de Moraes. Então, fica muito difícil a gente apoiar qualquer manifestação que seja para defender um deputado falando que essa foi a gota d'água da inconstitucionalidade no Brasil. Estamos com centenas de presos políticos, pessoas inocentes na cadeia, senhoras, senhores, mães, alguns que foram para casa com tornozeleira eletrônica, sem julgamento, sem condenação, sem acesso aos autos, sem o devido processo legal, sem ampla defesa, são simplesmente amontoados em prisões e são julgados agora pelo STF, que nem foro privilegiado eles têm, são julgados pelo STF como se fossem gado, lote A, o lote B, o lote de 100, o lote agora de 200. Que lote? Onde está a individualização do crime, a tipificação do crime? Então, para apoiar
qualquer manifestação para defender o mandato do Deltan Dallagnol, para mim, pessoalmente, só apoio se nessa manifestação tiver o nome do Daniel Silveira, do Alan dos Santos, do Anderson Torres, do Índio Sererê, do Guilherme Fiuza, do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, da Ludmila Lins Grilo. Coloquem todos esses nomes em cima do palanque de vocês e aí vocês vão entender o que de fato está acontecendo há muito tempo no Brasil. Se não for assim, e aqui tiro o chapéu também, como o Rodrigo Constantino disse, peço perdão pela extensão do meu comentário, para o deputado Marcel Van Hatten, que esse, sim, não ficou calado diante da prisão do deputado Daniel Silveira. Ele condenou a prisão, ele condenou a chancela inconstitucional da Câmara dos Deputados àquela prisão ilegal. Ele vem apontando as arbitrariedades e as barbáries cometidas pelo STF, só que, infelizmente, grupos que demonizaram e desumanizaram um governo técnico sequestraram essa pauta. Ou se coloca o nome de todos os injustiçados do Brasil nessa pauta ou em qualquer manifestação, ou então não vale a pena.